Paz de Alcha a todos os irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo dos 9 dons. Dons da ciência. Vamos ler em 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Dial diz Yahshua Anatma. E ninguém pode dizer Yahshua é o Mestre, senão pelo Espírito de Yah. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Yah é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Altíssimo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um o Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja Ele. Dom da ciência ou do conhecimento. O que é o dom da ciência? É a manifestação da ciência ou conhecimento do Altíssimo, concedido ao homem salvo. Pode ser dado por sonho, visão ou revelação especial, operando na esfera humana, no seio da Igreja, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural dado pelo Altíssimo. Para que serve o dom da ciência? O dom da ciência, ou palavra de ciência, é um dom através do qual Yahweh faz com que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende. Pelo dom da ciência, o Altíssimo ensina ao homem sobre as suas verdades, permite que sua luz penetre no entendimento do homem. O Eterno comunica ao homem informações que são impossíveis de se adquirir humanamente, ou por conhecimento natural, ou seja, pela razão lógica do homem. Vamos ver um exemplo em Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de Yahweh lhe foram ditas. Aqui vemos, que Isabel ficou cheia do Espírito do Altíssimo e foi revelado para ela que a criancinha que estava no ventre de Maria era o Filho do Altíssimo, o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Algo que humanamente ela não poderia saber, se não fosse pelo dom do conhecimento, através do Espírito do Altíssimo. Também vemos outro exemplo em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Vamos ler. Ora, o nascimento de Yahshua Mashiach foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu esposo, como era justo, e a não queria defamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo de Yahweh, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vemos também, através de um sonho, como no caso de José, o Espírito de Yahweh revela a José, em sonho, que o menino que Maria estava carregando em seu ventre era o Filho do Altíssimo. Aleluia. Também vemos outros exemplos em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11.
Vamos ler. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao espírito de Al e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Al. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, o transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o espírito de Al? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu esposo, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, seus pés, e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu esposo. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Aqui nessa passagem vemos o Espírito, através da palavra da ciência, revelar a intenção secreta do coração de Ananias e Safira. Vemos outro exemplo também em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Lá houve a cura da hemorragia. E Alcha usa a palavra da ciência como confirmação de curar pelo poder do Espírito e pela fé a mulher que estava enferma, de hemorragia há vários anos. Também vemos outro exemplo em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Vemos nesse capítulo a cura do paralítico, quando Yalcha diz: os teus pecados estão perdoados. Ele sabia por revelação que a necessidade maior do paralítico era ser perdoado de seus pecados, que são a causa de muitos malefícios físicos e espirituais. Para o paralítico, era um empecilho para a ação do Altíssimo em sua vida. A pessoa que recebe o dom da ciência pode perceber que o Altíssimo a está tocando através de um sentimento forte, uma certeza interior que nos chega à mente. Pode ser uma palavra, uma cena da vida da pessoa, uma visualização. O Altíssimo nos mostra que está curando uma doença, um problema emocional, uma cura espiritual ou aumentando a fé. Quando nossa mente está aberta e o coração humilde e contrito, estamos prontos para receber a revelação do Altíssimo. Geralmente esse dom é acompanhado pelo dom da sabedoria. Todos os dons do Espírito são dados para nos ajudar a crescer espiritualmente e, principalmente, para ajudar a igreja. Algumas condições são necessárias para receber os dons. São elas: pureza de coração, humildade, buscar o conhecimento das Escrituras, vida de oração, desejo de ajudar os irmãos e, principalmente, a imersão no nome de Yahshua Mashiach. Nossa colaboração é essencial. Yahweh não nos quer agindo como robôs ou por obrigação, e sim por amor. E se cremos, dizemos sim ao que Ele quer realizar em nossas vidas. A palavra da ciência é um dos mais sérios e importantes dons, dos 9 dons do Espírito. Muitos irmãos não acreditam neste dom. Quando o veem funcionando, confundem com adivinhação, que é uma artimanha do maligno. Muitas vezes o Altíssimo revela coisas que precisamos saber, para não cair nas ciladas do maligno, mas temos que estar atentos e vivendo uma vida de santidade, na presença de Yahweh. Podemos dizer que a palavra da sabedoria é a aplicação da ciência do Altíssimo na nossa vida prática pessoal ou da igreja. Escrevendo aos Coríntios sobre as armas de nosso exército, Paulo diz que essas armas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Altíssimo, e levando cativo todo entendimento à obediência de Yahshua. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, Paulo fala de todos os ministérios e toda a ciência
que só tem valor se for sobre a graça do amor de Al. Vemos em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19, diz: através desse dom, o Yaldim penetra nas profundezas do conhecimento do Altíssimo. Em Alcha, o ministério de Al, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 2 ao 3, é que os dons devem ser exercidos no meio da igreja, pois o Altíssimo quer que esse conhecimento profundo e sobrenatural esteja à disposição dos seus servos e filhos que o amam. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não ouviu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que o Altíssimo preparou para os que o amam. Mas Ial nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas do Eterno. Vemos também exemplos na palavra da ciência no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. O profeta Eliseu sabia os planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância. Também vemos outro exemplo do dom da ciência, em 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 15 ao 20. O profeta usou o dom da ciência quando falou para o rei Saul, que ainda não era rei, que as jumentas do seu pai dele já haviam sido encontradas. O dom da ciência revela coisas imperceptíveis pela razão e pela visão natural. Algumas experiências da Igreja demonstram a atualidade do dom da palavra da ciência. Ial não muda. Ele agiu nos tempos antigos e age com em todos os tempos. É preciso entender a diferença entre o dom da palavra da ciência e o dom da sabedoria. A ciência é o conhecimento profundo concedido pelo Altíssimo em relação às coisas espirituais ou às coisas dos homens que estão além do conhecimento natural. O dom da sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em questões práticas da vida ou da igreja. Conhecimento sem sabedoria é puro exercício intelectual infrutífero. Portanto, o Yaldim deve ter conhecimento de Ial para viver o Evangelho de forma concreta, no seu dia a dia. Outras passagens que falam do conhecimento. Vemos esse dom em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, Provérbios, capítulo 4, versículo 7, Provérbios, capítulo 11, versículo 9, Provérbios, capítulo 12, versículo 1, Provérbios, capítulo 24, versículo 14, em Efésios, capítulo 1, versículo 17, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, e em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Eu espero que esse estudo ajude os irmãos a ter um pouco mais de esclarecimento sobre o dom da ciência ou do conhecimento. A paz de Alcha a todos, que eu abençoe a todos. Assim seja.